Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Estou aqui hoje para falar nessa live, especialmente sobre sono do recém-nascido e outros assuntos também que eu acho que são muito importantes, que englobam esse comecinho, né? Que às vezes pra gente fica um tanto maçante. Olá, Juliana, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. Eu vou tentar aqui depois. Eu coloquei as perguntas lá para poder entrar aqui, mas é a primeira vez que eu fiz esse experimento. Bem, boa noite. Sejam todos bem-vindos, tá? Depois, claro, como sempre, eu quero tentar deixar esse vídeo gravado, se possível colocar lá no YouTube também. Quero falar do e-book que está disponível lá na bios do Instagram. Se você ainda não baixou, passa lá, pode baixar, tá bom? Quero dizer também assim, se vocês quiserem ir colocando perguntas, pode colocar. Só lembra de colocar, por gentileza, a data do bebê, a idade do bebê, para que eu consiga ser assertiva, tá? Na resposta para vocês. Eu quero tentar concentrar no sono do recém-nascido e depois eu até vou colocar um post no Stories também com mais temas que vocês quiserem para que eu possa trazer e abordar. Eu quero deixar a coisa bem fluídica para que vocês possam sempre pedir e eu conseguir trazer para vocês. E também, gente, se vocês tiverem às vezes outros temas sobre desenvolvimento, sobre questão do sono, eu tenho uma bagagem assim, eu acho consideravelmente boa, e se vocês quiserem eu posso trazer esses outros assuntos também pra gente poder abordar aqui nas lives, tá? Eu falo assim, né, que, poxa vida, eu passei um tempo tão sozinha, meu primeiro ano de maternidade foi tão sozinha, que quando minha filha tava quase fazendo um ano, um dia eu lembro que eu parei assim, parece que acho que tipo um surto, né? Falei assim, Deus, o que eu faço com essa coisinha aqui dentro? Eu literalmente não sabia o que fazer, eu não aguentava mais ouvir galinha pintadinha, eu sabia galinha pintadinha de frente para trás, e aí uma sementinha que jogaram assim, que eu peguei, foi o que norteou todo o resto da minha maternidade. Então, assim, eu creio que quando a gente tem uma terra boa, uma sementinha que você planta, ela floresce e pode dar muitos bons frutos. Então, no que vocês quiserem, pode falar, sugerir o assunto, que o que me for, né, o que eu souber, com certeza eu trago para vocês. O que eu não souber também não tem problema nenhum de falar que, olha, esse aqui não é a minha ossada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, assim, gente, eu quero agradecer muito o carinho de vocês. Eu tive uma perda gestacional, estava gestante, acabei perdendo e eu recebi tanto carinho, mas tanto carinho dos familiares, de amigo, muitas pessoas aqui da minha página, pessoas que são amigas, pessoas que são clientes, pessoas que não são. E, gente, eu descobri, assim, um mundo, tanta gente, tanta mãe que perdeu o bebê, não tem coragem de falar, que tem algum medo, que tem alguma sequela, que ficou alguma cicatriz, sabe? Eu fiquei, assim, até assustada, que eu não imaginava que era tão grande assim o número. Existe um percentual que eles falam que é em torno de 20% de perda no primeiro trimestre, mas o tanto de mãe, assim, que eu converso, que eu falo, e que falou que já teve uma, duas, três perdas, eu já ouvi até 6 perdas. Eu não sei se é só 20% essa taxa que falam, não, mas enfim. Mas assim, eu quero muito agradecer o carinho de vocês, eu me senti muito acolhida, eu me senti muito amada, e pode ter certeza que isso fez muita diferença também na forma como eu passei, né, por isso tudo. Então, de todo o meu coração, muito obrigada, tá? Bem, hoje é o Dia Mundial da Amamentação, né? Eu amamentei os meus 2 filhos, a Manuzinha foi até os 11 meses, o Matheus foi até 2 anos e 10 meses. Eu li muito sobre amamentação, fiz um curso também sobre amamentação. E olha, gente, super recomendo. Eu falo, é o melhor alimento do mundo, é a melhor coisa que a gente pode fazer para o nosso bebê. Eu falo assim, né? Não como um fardo, e sim como uma opção.
porque eu já vi situações também de mãe querendo amamentar a todo custo e às vezes isso custar a sanidade ou custar a relação dela com o filho. Eu acho que tudo com equilíbrio, ele é muito importante. Sim, devemos tentar de uma maneira talvez exaustiva, de uma maneira cansativa. Não é só flores, não é só amores, né? Nas minhas 2 gestações, eu lembro que a Manu eu amamentava chorando, chorando, chorando. O Matheus no começo, apesar de eu já ter um pouco mais de informação, também doía, era sensível. Mas assim, vale muito, assim, os benefícios do alimento, a questão do vínculo, de estar pertinho, isso tudo faz muita diferença, tá? Então, vale bastante. E claro, né, até pelo nosso tema de hoje, não tem como uma coisa fugir da outra. Eu sempre que eu tô falando, principalmente de recém-nascido, a gente precisa falar da questão da amamentação, porque esse comecinho é um comecinho, igual eu tava falando ali, mais difícil, às vezes mais exaustivos, e às vezes tem gente que desiste por falta de apoio, desiste por falta de informação, desiste por tantas coisas que se ela tem uma informação, se às vezes ela tem uma segurança, se ela entende o que realmente está acontecendo, talvez essa mãe conseguiria investir de uma maneira melhor nesse entorno da amamentação todo, tá? Bem, então é isso. Se vocês quiserem colocar as perguntas, coloquem. Eu pedi lá para colocar a pergunta no post hoje, mas eu sinceramente é a primeira vez que eu usei, sabe? E eu preciso ver aqui. Eu até fiz eu mesma aqui que uma mãe tinha colocado. Eu vou colocar as respostas, as perguntas aqui, e aí depois a gente pode ir continuando, tá bom? A doutora Ju colocou ali, doutora Ju, coisa mais linda desse mundo. Informação antes mesmo do bebê nascer, é super importante. Com toda certeza, eu falo assim, olha, a gente tem um filho, a gente ganhou uma passagem para ir para a China, e você não sabe nem falar a língua e não tem volta. E se a gente sabe um pouco antes do que vai acontecer, eu acho que a gente pisa no terreno um pouco diferente, né? Então, eu acho também, eu vejo assim, sabe, a diferença da minha primeira gestação para a segunda. Na primeira gestação eu me preocupei com o quarto, eu me preocupei com decoração. Não estou falando que isso não é importante, tá, gente? Por favor. Mas assim, toda a minha trajetória me fez no segundo buscar outros tipos de informação, né? Então, assim, é muito importante mesmo a gente buscar, porque quando a gente sabe, a gente está seguro do que a gente está fazendo. E se a gente está seguro do que a gente está fazendo, é bem diferente do que a gente ir meio que na tentativa e erro, no experimento e por aí vai, tá? Eu vou fazer assim, eu vou colocar as perguntas que estão aqui e aí depois eu quero falar um pouco da questão da amamentação, tá? Porque tem tudo a ver com o recém-nascido e do sono do recém-nascido também. Deixa eu ver aqui se dá certo. Ali, ó. A Dani Souza. Qual a posição que devo colocar minha RN para dormir? Dani, acho que é Dani o nome dela. A posição mais segura é a posição de barriga para cima, tá? De lado, tem gente que coloca de lado, mas assim, a orientação é barriga para cima. Se chegar a golfar, vai escorrer, não vai ficar nada perto da cavidade nasal. É onde o ar mais está livre para transitar. Assim, gente, olha, o recém-nascido, a cavidade nasal deles é muito pequenininha, e qualquer sujeira diminui mais ainda a capacidade desse ar modificar ali. Então, assim, a gente precisa deixar esse nariz livre, deixar esse berço livre também, evitar ficar colocando muita coisa, para que esse ar transite ali, eles consigam fazer essa troca. Se você pensar no tamanho dessa cavidade nasal, se você pôr a mãozinha ali, você vai ver que esse arzinho sai bem devagarzinho. Então, se a gente ainda tampar uma narina, ele vai ter uma só. E se a gente ainda ficar abafando, porque às vezes tem recém-nascido que fica totalmente abafado, toma cuidado, tá? Então, barriga pra cima. Outra coisa, o ideal é 45 graus. Por que a gente deixar eles inclinadinhos 45 graus? Pra gente evitar um refluxo. Até por volta dos 6 meses, o esfíncter deles não está formado. Por isso, muito bebê diagnosticado com refluxo. Então, assim, como o esfíncter não está formado, se a gente deixa eles deitadinho na horizontal totalmente,
a gente favorece esse leite voltar, tá? Então, posição de 45 graus, sempre inclinadinho. Tudo que você for fazer com o seu bebezinho recém-nascido, inclinadinho, até a troca. Infelizmente eu esqueci a minha assistente. Eu tenho uma assistente que sempre me ajuda. Vai trocar o seu bebê, põe uma almofada no trocador para que você consiga deixar esse bebê inclinadinho. Na hora de trocar, a gente tem muita mania de pegar, erguer as pernas do bebê assim, então como se a gente quase estivesse colocando eles de ponta cabeça. Não faça isso. Vira o seu bebê de ladinho. De lado, eles vão ficar na posição de 45 graus, mas de lado. A fralda tá ali, você faz toda a higiene que você precisa fazer, retira a fralda e aí depois você coloca a fralda limpa e devolve ele com a barriguinha para cima e termina de cuidar. Então assim, tanto para dormir quanto para trocar, terminou de mamar, vai ter uma posição de arrotar, também sempre pelo menos 45 graus ou em pezinho, tá? Então assim, o que você puder fazer, e sempre com o seu bebê mais inclinado, é a melhor coisa que tem para fazer. É melhor do que deixar eles totalmente deitadinhos. Até assim, acrescentando um pouquinho aqui, né, nessa pergunta, a última live que eu fiz com a doutora Neisa Otorrino, tá salva lá no meu YouTube, a gente falou muito por causa da questão da otite também. Se às vezes o bebê fica muito deitado ou mama deitado, esse leite vai ali, os canais são tudo muito pertinho. Ela explicou bastante sobre essa questão e ela enfatizou muito essa questão da posição, porque ela atende muito bebê com otite, fazendo otite por conta da forma como esse bebê acaba mamando e vai ficando ali na posição, tá? Então, vamos cuidar isso daí. Deixa eu ver, era Dani Souza, é isso mesmo. Eu vou pôr aqui a pergunta da Luzan Mo. Deixa eu colocar ali, ó. Ela colocou ali, ó. Como fazer o bebê dormir, o recém-nascido dormir? Ele entende algum sinal? E aí a DigiZD me mandou também lá como eu faço para o bebê dormir bem, né? Acho que dá pra gente juntar essas duas perguntinhas. Ela perguntou assim, ele entende algum sinal? Ele entende, vamos falar assim, porque eles ouvem a nossa voz, né? Eles emitem sinais, isso eu gosto de falar, isso eles emitem, eu falo pela forma do chorinho, pelo próprio comportamento deles, pelos resmunguinhos, então eles emitem sinais, e se a gente ficar atento aos sinais que eles estão emitindo, a gente já começa a estabelecer uma comunicação, e preferencialmente uma comunicação boa com eles, tá? Então assim, ó, presta atenção, porque o chorinho da fome é diferente do chorinho do sono, que é diferente do chorinho da dor, e a gente sempre consegue ficar atento a isso. Chorinho da fome, geralmente eles dão o som que sai é um som mais assim, ó, né, né, e é um choro um pouco mais agitado, tá? Então um sonzinho sai, né, e o choro, eles ficam mais assim, movimenta, mexe a cabecinha pra cá, pra lá, como se fosse um movimento de procura, tá? Ao passo que o sono, eles geralmente fazem mais aquele resmunguinho. Porque eu falo assim, tá acabando a bateria, eles estão ficando fraquinho, tá ficando cansado, eles fazem mais uma reclamação. E quando eles choram, geralmente a vocalização que eles fazem é um som de au, au, au. Às vezes fazem até essa boquinha mais arredondada. Então é interessante vocês olharem, observarem, olhar, gente, sabe? Assim, o bebê tá ali, terminou de mamar, trocou, tá tudo bem, tá um tempinho que ele tá acordado, você colocou o seu bebê, às vezes ali num lugarzinho que ele vai ficar, olha pro seu bebê, porque eles estão aqui para se desenvolver, eles estão aqui para olhar, claro que o recém-nascido não enxerga longe, mas eles vão ficando, eles ficam bem, quando tá tudo bem, eles ficam bem, quando as necessidades deles estão sendo supridas, eles ficam bem. E aí, quando alguma coisa começa a incomodar, se for um sono, se for uma fome, ou se for uma fralda, um cocô, gases, você percebe que eles começam a fazer alguns movimentos. Por exemplo, até o movimento de gases mesmo, de dor, de cólica, eles tendem a esticar a perna. E aí o choro é aquele choro mais... como se fosse um ear, um som mais agudo, um som mais doído. Então, você consegue fazer esses discernimentos. Agora é importante olhar para o seu bebê, eu falo assim, conectar com o seu bebê. E o jeito de você conseguir fazer isso é olhando e observando o seu bebê, tá bom? Deixa eu fechar essa daqui, deixa eu ver se tem alguma outra lá, acho que não. Ficou a minha outra lá que eu tinha colocado, anotado, a da Digi, tá?
Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui, porque aí qualquer coisa eu já respondo. Gente, eu tenho o e-book que eu fiz para vocês, tá lá na bios do Instagram, tá? E aí quem quiser, passa lá, quem ainda não baixou, baixa, que eu coloquei informações bem práticas, tá? Não fiz um e-book extremamente extenso, porque eu, pelo menos, as coisas que eu sempre procurei ler, eu procurei ler coisas práticas. Então, assim, as informações são informações práticas, tá? Osvaldo Orita. Meu RN dorme pouco e ainda acorda de 2 em 2 horas. O que fazer? Bem, vamos lá. Com exceção, gente, dos bebês que tem recomendação médica para que sejam, às vezes, assim, acordados para mamar, eles podem conseguir se alimentar de 3 em 3 horas, tá? E ainda assim, o que não tá com a recomendação médica, você não pode passar desse período. Então, assim, se o seu bebê tá mamando ali, Osvaldo Rita, de 2 em 2 horas, pode ser que essa alimentação não está sendo bem eficiente. E aí a gente precisa cuidar para que as mamadas sejam... As mamadas não, eu falo assim, ó, as refeições. São refeições. Não eu vou mamar para dormir, eu vou mamar para acalmar. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito, porque acaba que fica linkado uma coisa na outra. Dá mamar para dormir. Não, mamar é para eles se alimentarem. Dá lá o mamar para relaxar. Não é, o mamar é para comer, então a gente precisa ter esse cuidado. Então, desde recém-nascido, eles precisam comer, sentar, vamos falar assim, sentar e fazer uma refeição completa. Senão o bebê acaba que tá te pedindo mamar a cada 2 horas, ou a cada 1 hora, ou tá passando o dia inteiro no peito e ainda assim não tá alimentado. Como que uma criança que passa o dia inteiro no peito ainda não consegue dormir uma noite porque tá o tempo todo no peito? Então tem que organizar isso para eles, tá? Deixa eu só, que a Mércia perguntou, esse último choro que eu falei da cólica, é um choro de dor, é um choro, Mércia, que se eles choram, você faz o que for, a dor não passa. Às vezes nem colocando o peito na boca eles não relaxam. Eles até tentam, às vezes, fazer o ato de sucção, porque é muito reflexo aquilo ali, só que eles não suportam porque a dor está incomodando. E quando é a cólica, eles tendem a esticar a perninha. Eles começam a dar aquele chutezinho com as perninhas assim, porque quando a gente está com dor no estômago, quando a gente está com dor assim de gases, a gente quer criar espaço. E aí, como a gente quer criar espaço para tentar aliviar, é por isso que eles dão às vezes aquele chute ou dão aquelas esticadas na perna, tá? Então, o choro de dor é um choro mais enérgico, é um choro mais gritado e é um choro mais inconsolável. Geralmente o chorinho do sono, você pega eles já vão... vai até diminuindo a reclamaçãozinha, porque você tá ali, bem, minha mãe ouviu que eu tô falando com ela, ela está me atendendo, eles se sentem mais confortáveis. A mesma coisa o choro da alimentação. É fome, na hora que você colocar no peito, resolveu. Então, assim, por isso, gente, olha, observa o seu bebê, porque se você fizer essa conexão, às vezes seu bebê não vai precisar nem chegar a chorar. Eu falo assim, que às vezes quando o bebê chega lá no choro, é porque ele tentou se fazer entender, mas ele não conseguiu. É claro que no começo é a única forma deles se comunicar. Eles vão precisar oralizar de alguma forma para poder estabelecer a comunicação e você entender. Mas eles dão sinais também, para não chegar naquele choro, naquele estresse, mais ou menos assim, eu tô falando que eu tô com fome e não tem ninguém me atendendo, e por aí vai. Então, assim, olha, observa, fica atento aos sinais que seu bebê te dá, que fica mais fácil de você conseguir entender eles, tá? Eu vou voltando ali na questão que a Osvaldo Rita falou da alimentação de 2 em 2 horas. Bem, eu vou falar um pouco da mamada, da amamentação. E mamada, assim, ó, pode ser o peito ou pode ser a mamadeira, tá, gente? E aí, novamente, se vocês quiserem colocar pergunta, fica à vontade. Coloca a idade do seu bebê para que eu consiga ser mais assertiva. Às vezes é um mesinho, às vezes é 10 dias, 15 dias, 20 dias, porque faz diferença um bebê de 15 dias, um bebê de 1 mês e 15 dias, bastante. Então, coloca a idade, porque aí eu consigo ser mais assertiva para vocês, tá bom? Bem, vamos lá para a questão da alimentação. Primeira coisa, pega e posição tem que ser correta. Eu estou aqui sentada de frente para uma mesa, certo? Quando a gente vai sentar para comer, a gente senta na mesa como? De frente. Ninguém pega a cadeira, tá aqui, eu vou sentar aqui e vou virar assim para comer, certo?
Se você ficar assim, sua coluna vai doer. Como é que você vai descer essa comida? Pega uma água e vira aí de lado, retorce o seu corpo e toma água. Pra você ver como é difícil engolir. E nesse difícil de engolir, é muito diferente de você engolir de frente, ainda engole ar. Então, assim, isso a gente favorece cólica. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente deita o bebê e aí no comecinho, depois que relaxou, pega a criança tá totalmente retorcida no colo, as pernas estão derramadas assim pra frente, virado pra frente, e a criança tá mamando assim. E aí nisso ela tá mamando retorcida. Esse mamando retorcido, eles vão acabar cansando mais porque ele tá tentando mamar assim, ó, tá fazendo mais força, tá todo torto, né? Eu fico imaginando às vezes a dor até no pescoço que deve dar, apesar deles serem mais molinhos. Vão fazendo mais força, além de fazer mais força, eles podem engolir ar. Tá fazendo mais força, cansei, eu vou desistir, eu vou parar mais cedo. E aí esse parar mais cedo não permite que eles façam uma refeição efetiva. Eles não fazendo uma refeição efetiva, daqui 1, 2 horas eles estão te pedindo mamar de novo. Cansei demais, vou ter que parar. Gente, principalmente os recém-nascidos, tá? Eu lembro uma vez que eu estudando sobre essa questão da amamentação, eu não lembro exatamente onde eu li, mas assim, era como se a cada sentada deles para mamar, é como se eles corressem uma maratona de 21 quilômetros. Então, eles cansam. Por isso que às vezes eles começam a mamar, eles param um pouquinho, daqui a pouco eles estão mamando, e você tá vendo que eles estão comendo, que eles estão engolindo, que eles estão deglutindo. Mas eles cansam mesmo. Então, a gente precisa ajudar. Aí eles já cansam por natureza, porque para eles começar a fazer todo esse desenvolvimento muscular aqui da mandíbula já existe, eles ainda estão todos tortos. Como que eles vão conseguir mamar? Então, assim, a posição, pensa uma coisa, que é a mesa, que é a refeição, eles precisam sentar de frente para a mesa. Não é de lado, não é retorcido, tá? Precisa ser dado, eu falo assim, o devido respeito a esse momento, gente. Porque isso vai influenciar em como esse dia vai acontecer, isso vai influenciar em como essa noite vai acontecer também, o desenvolvimento do seu bebê, que se isso for acumulando a longo prazo, isso pode ter déficit no desenvolvimento, porque ele precisa comer para dormir, ele precisa comer para crescer, ele precisa dormir para crescer, ele precisa comer bem para dormir bem, ele precisa dormir bem para comer bem, então uma coisa está muito ligada à outra, precisa ter muito cuidado, precisa ser dado o devido respeito, tá? Então assim, ó, senta de frente para a mesa, lembra sempre disso, cabeça de frente para a mesa, se puder, coloca uma posição mais ativa, deixa o bebê um pouquinho mais em pé, às vezes em vez de você sentar tem um sofá totalmente deitado, a criança come quase de bruço. Como que a gente vai comer de bruço ainda pressionando o estômago, o esfíncter deles já não é fechado, se a gente põe eles para deitar, a mama tá mamando, tá deitada aqui, nós estamos deitados, eles estão de bruço, a gente tá pressionando o estômago deles, o esfíncter não é formado, vai caber menos leite, daqui a pouco eles estão te pedindo de novo. Então assim, uma posição mais ativa, mais em pezinho, em vez de deixar eles deitados, pela questão da otite que eu falei ali atrás para vocês, que a Neisa enfatizou muito pra gente. Não dá uma mamar com o bebê tão deitado, deixa ele mais em pezinho, você ajuda esse líquido a descer, esse líquido a fluir, e ele de frente para a mesa, de frente para o seu corpo, barriga com barriga, tá? Cabeça de frente para a mama, não de lado para a mama. Então, isso é muito, muito, muito importante, tá? A forma como você coloca o seu bebê para comer, para fazer a refeição dele, vai influenciar na eficiência dessa refeição, que vai influenciar nisso tudo que eu falei para vocês, no desenvolvimento, inclusive no sono, tá? Diretamente no sono. Apega, tá? Apega tanto na mamadeira quanto no peito, tá, gente? Precisa eles fazerem o vácuo certinho, fazer a boquinha de peixinho. Ah, mas na mamadeira também? Na mamadeira também, tá? Eu gosto de falar assim, ó, pensa no desentupidor de pia. Se você pegar um desentupidor de pia e for ali e você não fizer o vácuo certinho, você pode até conseguir desentupir, mas vai te dar mais trabalho, às vezes você vai ter que fazer mais força e provavelmente a eficiência não vai ser a mesma do que se você colocar o bocal certinho para fazer o vácuo. É a mesma coisa a mamada, a mesma coisa a pega do bebê. Se o bebê pegar essa boquinha lá, o lábio inferior, e ficar viradinho, ele não vai fazer o vácuo certo. Ele vai se esforçar mais, ele se esforçando mais, ele vai desistir mais cedo.
E a mesma coisa a boquinha de cima. Se tiver lá viradinha para dentro, ele não vai fazer o vácuo perfeito, ele vai se esforçar mais, ele vai largar a mão. Então, gente, pega correta, pega, tem que abocanhar toda a auréola, eles fazerem todo esse movimento, porque isso torna a mamada mais eficiente, tá? Na mamadeira, cuidar para eles fazerem também, para eles fazerem esse vácuo certo. Outro problema dessas boquinhas não estarem aquela boquinha de peixe, eles acabam engolindo ar. Eles engolindo ar, a gente pode favorecer um gás, né? E aí dói, dá cólica, aí confunde com cólica e vira um caos, literalmente. Então, essa pega precisa estar correta. No peito, tá? A boquinha deles funciona como um sensor ali na auréola para fazer a produção, para estimular a produção, para trazer esse leitinho para dentro. Então, precisa cuidar. Na mamadeira, sempre que for dar o leitinho para eles, tem que virar a mamadeira numa posição mais inclinada assim, sem que deixe o bico com ar e água. Eu já vi gente tentando oferecer devagarzinho, como assim, não põe muito para não engasgar. E aí, esse não põe muito para engasgar, a criança, como fica o leite e ar, ele acaba sugando leite e ar. Se ele sugar leite e ar, ele vai ter cólica, tá? Então, sempre viradinho para que o bico esteja sempre com o leite, o bico completo com leite, para que esse bebê não engula ar, tá? Pra gente ajudar eles a não terem lá a questão de gases e não favorecer uma cólica. Mostrar para eles que esse é o momento de alimentação, gente. Diferenciar uma coisa da outra, tá? Aquilo que eu estava falando assim, não mamar para dormir, mas é mamar para se alimentar. Mostrar para eles que é hora de comer. Um recém-nascido, eles não suportam, às vezes, ficar acordado 1 hora, 60 minutos, tá? O que isso quer dizer? Que dentro desse período de 60 minutos que o seu bebê talvez suporte ficar acordado, é nesse período que você precisa dar alimentação, é nesse período que você precisa trocar a fralda, é nesse período que você precisa fazer tudo com ele. Eu falo assim que é muito rápido. E é literalmente um come, caga e dorme, não necessariamente nessa mesma ordem, mas é isso que ele vai fazer a cada 3 horas. E aí, dentro desse período de algo como 3 horas, a gente tem que cuidar para que ele faça essa alimentação bem feita, para que ele suporte passar o período do sono dormindo, porque senão a fome acorda eles. Graças a Deus que a fome acorda eles, que é para poder, porque o corpo precisa de alimento para crescer, para desenvolver, senão isso prejudicaria o desenvolvimento deles, tá? Por isso que a gente não pode induzir sono, por isso que não pode ficar forçando ou deixar, às vezes, até bebê de bruços, que o meu bebê dorme super bem de bruços. É porque ele realmente, ele induz o bebê a ficar no sono, mas é perigoso. É perigoso porque se o bebê entrar num sono muito profundo, ele começa a sentir fome, ele começa a sentir, às vezes, calor ou frio demais, isso pode até levar numa morte súbita. Ai, nossa, mas tudo isso? Sim, tudo isso. Porque se ele entrar num sono muito profundo, ele não volta. É por isso que uma fome acorda eles, por isso que um frio acorda eles e por isso que um calor acorda eles. O que é muito bom, né? Por conta de questão de saúde. Mas se a gente senta ali, tá na hora de comer, você deu a comida boa, ele tá alimentado, ele dificilmente vai acordar por causa disso. E aí, como é que você vai fazer para garantir que essa alimentação seja eficiente, que ela seja completa, que ele faça uma refeição completa? Oferta uma mama, tá? Eles vão tomar uma mama, aí ele esgota aquela mama. Quando ele terminar de esgotar aquela mama, se vai arrotar, ver se ele quer arrotar, tal, vir aqui, ali, enfim, oferta outra mama até o seu bebê recusar. Recusou, ele tá falando para você que tá satisfeito. Se você perceber que seu bebê tá muito sonolento, tá com muita dificuldade, estimula, ajuda. Só o fato de você conseguir, às vezes, dar numa posição um pouquinho mais ativa, que é isso que eu falo para vocês, a probabilidade deles ficarem mais atentos, mais despertos, é maior do que totalmente deitado ali, todo envolvido. Então, assim, ajuda o seu bebê a comer bem, tá? Posição de arrotar, gente. Outra coisa também que eu gosto muito de falar. É muito cultural, né? Colocar o bebê de bruço apoiado aqui e ainda dando um tapinha. E às vezes ainda balançando, né? Então, assim, lembra que o esfíncter deles não está totalmente formado? A gente tem um esfíncter ali, fala assim, tem um copo sem tampa, certo? Aí a criança comeu, tá? O bebê comeu, recém-nascido, eles estão com o estômago cheio, a gente, além de virar eles de bruço, pressionando ali o estômagozinho, ainda dá tapinha nas costas. Vai chacoalhar tudo aquilo ali, pode dar uma sensação de náusea neles, vai vir, né? Vai acabar voltando esse leite aqui. Então, assim,
a gente precisa ajudar eles da melhor maneira possível. Como que você vai fazer para eles arrotarem? Só virar de frente. Então, em vez de você colocar o seu bebê aqui de bruço nas suas costas, no seu peito, você vira ele de frente, as costas dele encostado no seu peito, apoia o bumbumzinho dele, tá? Quando for para você pôr a mãozinha, sempre coloca aqui na costelinha, não pressiona a parte do estômago e você apoiou o bumbum, pôs a mãozinha aqui, só o fato de você virar o seu bebê assim, se ele tiver com gás, ele vai arrotar. Se a pega estiver correta, muitas vezes eles nem arrotam. A gente não arrota todas as vezes que a gente come. Então, assim, se o seu bebê tiver com a pega correta, pode ser que ele nem arrote. Ah, você tá vendo que ele tá incomodado e que é arroto? Você faz esse movimento um pouquinho pra frente, você já ajuda a sair um arrotinho, tá? Outra coisa, assim, ó, tudo que a gente for fazer com o bebê, se for fazer qualquer tipo de movimento, gente, a gente tem que movimentar o nosso corpo, tá? Nunca chacoalhar o bebê. Então, por exemplo, igual essa questão do arrotar que eu falei, vai ajudar o bebê a arrotar? Faz o movimento um pouquinho pra frente, assim, ó. Não é o bebê que vai pra frente, é você que vai pra frente e ajuda esse bebê a fazer esse movimento se precisar para arrotar. Se precisar, se você vê que seu bebê está incomodado, se não, só o fato de você colocar eles numa posição diferente, às vezes, só o fato de você movimentar eles para o outro peito, eles já arrotam. Às vezes você não vai pegar, na hora que você pega, só para pôr aqui o bebê já arrota, então isso aí você já ajuda a sair esse ar, tá? Mas evitar colocar o bebê de bruço, porque você está pressionando o estômago, a gente favorece aquele leite voltar, e menos ainda ficar chacoalhando. Ai, vai lá, ou batendo nas costinhas deles, tá? Então, assim, ajudar eles, eu falo da melhor maneira possível para eles. Tava falando para vocês para mostrar que esse momento é de alimentação, não é de sono, ajudar eles a ficarem ativos, para que eles consigam fazer as mamadas completas, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Evitar distração na hora da alimentação também, gente. Eles vão ficando atentos a tudo o que está no ambiente. E aí eles vão prestando atenção, 1 mesinho, 2 mesinhos, eles já estão ficando mais atentos. Então cuida, porque senão o seu bebê acaba se distraindo e não faz essa refeição completa, não faz essa mamada completa. E a gente precisa ajudar eles a fazerem essa mamada completa, tá? Então, deixa eu olhar aqui, que entrou uma pergunta. Deixa eu ver, Discord. Tá, aqui eu já tinha respondido a Mércia. A Mércia, no caso, o meu já não mama mais, tem 11 meses, mas o choro dele é desesperado e se estica todo, só não a perna. Mércia, se ele estivesse jogando para trás, assim, fazendo aquele movimento de jogar para trás, ele pode estar com o leite voltando e aí incomoda o esôfago. E por isso que eles fazem esse movimento de jogar para trás. Realmente os maiores, eles não esticam a perninha. Os recém-nascidos que eles tendem a esticar mais a perninha, os pequenininhos. Mas conforme como eles estão maiores e eles já sustentam a coluna deles, o movimento deles é mais aqui para cima, porque eles têm essa força aqui na coluna. Os recém-nascidos não têm. Então vê se às vezes não tá voltando. Afastar a mamada de sono, gente, ajuda a prevenir o refluxo. Por quê? A criança mamou, tá cheia, você põe ela já imediatamente para dormir, né? Por isso aquela posição sempre inclinadinho, nunca deitado, pra gente não ajudar e não favorecer, e ajuda até a descida do leite dentro do estômago, aí ele ficando pro fundo e não para cima, não voltando pro esôfago, tá? Pro canal digestivo, eu digo. Ai, gente, eu tinha visto aqui, será que era essa aqui? Deixa eu ver, quanto tempo devo dar de cada mamá? A Dani Fontes está perguntando. A Maria Cláudia Nunes Make dá exemplo da posição com a boneca. Menina, eu tenho minha assistente. Deixa eu ver se eu acho que alguma boneca da minha filha eu vou pegar, então. Porque eu tinha minha assistente. Ai, senhor. Não, gente, eu não tenho aqui. Tá só os carrinhos do menino. O menino tomou conta da casa aqui. De quanto em quanto tempo ali a Dani Fontes perguntou. Ó, eles, geralmente o sonequinho deles é de 2, às vezes 3 horas, tá? O que eu falo assim, ó, durante o dia, pro recém-nascido, gente, quem coloca as situações pro recém-nascido somos nós. Eu falo assim, ó, eles nascem um papelzinho em branco. Quem vai ensinar o seu bebê a comer, quem vai ensinar o seu bebê a dormir, quem vai ensinar o seu bebê a tomar banho, tudo é você.
A gente que ensina as coisas para eles. Então, se a gente conseguir ensinar da melhor maneira possível, melhor pra gente, tá? Então, assim, durante o dia, Dani, o ideal é não deixar passar muito de 3 horas a alimentação. Flávia, se meu bebê estiver dormindo, eu devo acordar ele? Se for recomendação médica, sim. Se for, por favor, se for recomendação médica, sempre pergunta para o seu médico até quando você deve seguir essa recomendação. Sabe por quê? Eu já vi mãe de bebê de 6 meses acordando o bebê de 3 em 3 horas para o bebê mamar. E um bebê de 6 meses não precisa mais dessa recomendação de recém-nascido. Então, assim, a mãe não perguntou, o médico não falou e a mãe continuou acordando o bebê a cada 3 horas. E aí acaba que a gente cria um mau hábito no bebê, tanto de alimentação quanto de sono, tá? Então, assim, se seu bebê tem a orientação de ser alimentado a cada 3 horas pelo fator de hipoglicemia ou alguma outra situação, pergunta para o seu médico até quando você precisa permanecer com essa orientação, tá? Para você não levar isso adiante e não ser necessário e você acabar fazendo um mau hábito. Fora isso, o recém-nascido, o ciclo circadiano deles é algo como 3 horas, né? Que eu falei para vocês, é o come, caga e dorme, come, caga e dorme. Então, durante o dia, se você conseguir que essa alimentação fique em torno de 3 em 3 horas, de noite, né? Como você veio já abastecendo ali o tanquezinho dele, de noite eles tendem a conseguir espaçar mais. Eles vão fazer um soninho às vezes de 4, 5, pode ser que até de 6 horas. Isso seria uma noite toda de um bebê recém-nascido. Ele dorme 4 a 6 horas seguidas, tá? Mas para que isso aconteça, esse bebê tem que estar vindo sendo bem alimentado para que ele suporte fazer isso durante a noite. E aí uma coisa muito importante, né? Quando que a gente prefere que eles façam sono longo? De noite, porque a gente também precisa descansar. Então, se a gente cuida desse dia, se a gente vai organizando esse dia de uma maneira bem bacana, é mais fácil deles conseguirem fazer esse sono longo durante a noite, tá? Até para não trocar, porque assim, ó, se o seu bebê pegar e fazer um sono longo durante o dia de 4 a 6 horas, de noite ele vai te pedir a cada 3 horas ou ele vai ficar acordando a cada 3 horas. Então a gente precisa ajudar especialmente o recém-nascido. Por quê? Porque o recém-nascido ele não faz a secreção de melatonina como um bebê de 4 meses, 5 meses ele já faz. Como o bebê recém-nascido não faz no corpinho deles, como que a gente ajuda eles? Com os bons hábitos, com os ritos que a gente coloca, com o que a gente está oferecendo para ele. Então assim, Flávia, mas eu vou acordar o meu bebê de 3 em 3 horas? Olha, se passar lá 4 horas, eu sugiro sim que acorde. Principalmente se o seu bebê tiver com a noite acordando de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, porque fica muito claro que se ele está dormindo muito durante o dia, fazendo um sono longo durante o dia e acordando muito durante a noite, é porque ele pode estar trocando o dia pela noite. Agora, se o seu bebê faz um sono lá de 3 horas e meia durante o dia ou 3 horas e de noite ele consegue fazer aquele sono longo, aí eu não veria problema. Mas o que não pode é ele fazer um sono longo de dia e ficar trocando da noite, tá? Então, assim, ó, durante o dia recém-nascido, evita passar de 3 em 3 horas a alimentação para que você construa um dia bom, para que o seu bebê vá suprindo as reservas nutricionais dele, vá conseguindo fazer todo esse acúmulo de nutrição para que ele suporte durante a noite passar mais tempo dormindo, tá? É a gente que constrói isso para eles. Você tinha pedido ali uma posição da boneca, né? Eu achei isso aqui, gente. Eu esqueci mesmo da minha assistente. Eu tenho uma assistente, só que tá lá em cima. Aqui, ó. Vou fazer de um jeito bem pequenininho aqui, ó. Eu falei do apoio no bumbum, né? E aí, se a gente vai segurar, ó, a gente segura, põe a mãozinha na costelinha deles aqui, tá? Pra ajudar eles a rotarem. E aí, você segura aqui, ó. Só deixar nessa posição. Se você estiver sentada, se você estiver um pouquinho inclinada, também não tem problema, né? Porque até 45 graus tá tudo bem. E se você precisar rotar, que eu falei, você vai um pouquinho pra frente, tá? E pra mamada, sempre procurar deixar eles mais ativos. Como recém-nascido, ele não tem toda a sustentação da coluna, a gente precisa dar esse apoio pra eles, tá? Tanto na coluna quanto na cabeça. Segurar para que essa cabeça não fique caindo pra cá e pra lá. Então, dá todo o apoio para eles aqui na coluninha deles, tá bom? Dani, se você quiser saber mais alguma coisa, fica à vontade para perguntar, tá? Eu não vi se entrou mais aqui, porque ficou travado aqui na pergunta da Dani, gente. A Dani perguntou ali, quanto
tempo devo dar de cada mamá antes de trocar? Foi esta a pergunta, obrigada. Então, eu falei ali de 3 em 3 horas durante o dia para que você consiga construir uma noite melhor. E, gente, eu falo assim de construir uma noite melhor, sabe por quê? Eu penso que as coisas elas precisam ser gradativas, tá? Igual eu falei para vocês, a gente tá ensinando eles, você tá colocando as situações ali do dia a dia para ele. Vamos falar de um bebezinho novo. Você tá aprendendo a lidar com aquele serzinho tá aprendendo a lidar com o mundo aqui fora. Então a gente precisa pensar assim, nós estamos construindo, né? Não é assim, eu vou fazer, o menino é obrigado a aceitar. A gente precisa entender o que o seu bebê quer, o que o seu bebê não quer também. Isso é uma coisa muito importante. Então, assim, ajuda durante o dia, evita que passe de 3 em 3 horas, para que durante a noite ele consiga passar mais tempo sem fazer essa demanda, tá? Ah, não vou oferecer pro meu bebê de jeito nenhum antes de 5 horas, porque eu quero que ele durma 5 horas. Se seu bebê estiver com fome 3 horas depois que ele mamou da última vez, você vai ficar 2 horas com o bebê chorando sem conseguir dormir. Você sabe por quê? Porque a fome para eles é uma sensação de dor, entendeu? Ainda mais se essa fome tá prolongando ali. Aquilo para eles é sensação de dor, então eles não dormem se eles estiverem com fome. Então por isso que é muito mais inteligente da nossa parte construir um dia muito bom para que isso reflita bem na noite. E não a gente obrigar a criança a ficar sem comer porque a gente quer, porque isso não vai resolver, tá? Então lembra sempre disso, tá? Aqui eu respondi da Dani. O que fazer para não engasgar? Lusa, tá engasgando, pode estar com a pega errada. Outra coisa, às vezes o bebê que vai sonolento pro peito, tá? Principalmente no comecinho ali, quando tem a pojadura, que o peito fica muito cheio, tem peito que jorra. Tem peito que às vezes é só tirar assim que o negócio começa a jorrar. Se esse bebê tá sonolento, se ele tá muito cansado, ele vai acabar engasgando porque ele tá lá molengo, ele tá sem força e aquele negócio tá entrando ali, ele vai acabar ficando alvoroçado. Então assim, ó, a questão do engasgar, pega correta, posição correta e cuidar para o seu bebê não estar sonolento, tá? E aí, assim, para você ver, ajuda ele a ficar na posição mais ativa, para que, olha, sentei para comer, vou comer e tô bem para comer. Porque eles estarem sonolentos também. Além de favorecer o engasgo, gente, favorece eles engolirem ar também. Como a boquinha fica mole, para fazer a sucção, para esse leite descer, tem que estar o vácuo. Se ele tá com essa boca mole porque eles estão com sono, eles acabam engolindo ar, tá? Antes de passar para outra mama, Dani, eu não entendi. Você falou, não entendi se é a continuação, mas ainda assim, se você quiser perguntar de novo aqui com relação a passar para outra mama, eu falei assim de passar para outra mama para a gente garantir que a refeição foi completa, né? E aí, assim, oferta uma mama, terminou de ofertar uma mama, coloca na outra, tá? Deixa eu fazer aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. A Vanessa Cris Mota, minha bebê tem 10 meses e acorda várias vezes durante a madrugada para mamar peito. Que medidas posso tomar isso? Vanessa, eu vou responder as perguntas de RN. Eu já fiz live sobre esse assunto. Eu volto a fazer, não tem problema nenhum. Eu só vou focar no RN porque eu tô fazendo com os temas justamente pra gente conseguir dar uma segmentada, tá? Mas até se eu não conseguir responder aqui, se você quiser depois me mandar um direct, eu posso te responder, não tem problema nenhum. Dani Souza, minha RN de 16 dias está trocando o dia pela noite. O que faço? Dani, você precisa ajudar ela nisso que eu te falei, ó, que eu tava falando ali atrás. Às vezes o bebê tá fazendo sono muito longo durante o dia, sono de 4, sono de 5 horas, e durante a noite acaba que tá acordando 2 horas, ou a cada 3 horas, ou passando 1 hora acordado. Aí, assim, até o ambiente a gente precisa cuidar também, viu, gente? Durante o dia, oferecer uma claridade, mostrar para esse bebê que ele vai dormir, ele vai acordar, ele vai ter um movimento e depois ele vai dormir de noite. Vai dormir de novo, perdão. Ao passo que de noite a gente deixa breu, a gente deixa escuro, tá? Escuro para que o bebê entenda que agora ele não tem estímulo, agora não tem nada. Ele vai comer e já vai lá pro lugar onde ele vai dormir. E nisso, evita ficar andando na casa, evita ficar acendendo luz forte. Você precisa diferenciar o ambiente para que o seu bebê consiga entender o que é dia e o que é noite. Aí assim, Dani, eu não sei exatamente o caso, né? Mas vamos supor que o seu bebê tá passando lá, vamos ver, 4 horas dormindo durante o dia e de noite ele não tá fazendo esse sono de 4 horas.
Ai, bem, então a Flávia falou que a soneca tem que ser de 2, 3 horas, eu vou lá, paf, vou tirar 1 hora de soneca desse bebê. Vou com 3 horas eu vou acordar ele. Às vezes você vai ter um bebê insuportável, porque ele tá cansado, ele quer dormir e você tá querendo acordar ele. O que que eu sugiro? Se o seu bebê às vezes tá ali dormindo 4 horas seguidas durante o dia e durante a noite não. Acorda ele assim, ó, por exemplo, com 3 horas e 45 minutos. Depois você acorda ele quando ele fizer 3 horas e meia de sono. Aí você acorda ele quando ele fizer 3 horas. Até 3 horas, um recém-nascido é aceitável soneca, tá, gente? Depois eles vão acabando que vai trazendo para 2 horas. Mas assim, 4 horas durante o dia e ficar picando à noite, aí é porque realmente o seu bebê está trocando o dia pela noite. Então a questão ambiental faz diferença. Às vezes um barulhinho, um movimento, porque se tiver às vezes só você e o seu bebê em casa, tende a ficar muito silencioso. Então fazer um certo movimento para que ele entenda que é dia e aí de noite ter o silêncio, ter o escuro e ter o breu. E aí você ir tirando pequenas porções, vamos falar assim. Então assim, deu 3 horas lá, igual eu falei, 3 horas e 45, se o seu caso for um caso de 4 horas, por exemplo. Tira uns 15 minutinhos só. Aí depois no outro dia você tira mais uns 15 minutinhos. Aí lembra assim, que você pode talvez acordar o seu bebê e seu bebê ficar bravo, aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque, poxa, pensa lá, você tá dormindo, eu vou lá e puf, tiro o seu soninho. Ninguém fica feliz quando alguém acorda a gente se a gente tá com sono. Então ajuda o seu bebê e faz essa questão ambiental que eu tô falando pra você. De noite, escuro, preto, breu, não vamos estimular, não vai ter muito movimento. Flávia, eu preciso trocar o meu bebê porque ele fez cocô, ok? Troca, põe uma luz mais clarinha, tá? Sem muita conversa, sem muita falação, sem muito movimento, para que o seu bebê entenda que agora ali não vai ter nenhum movimento, tá? Gente, vou responder aqui a pergunta de vocês. A hora voou, meu Deus do céu, não tô nem acreditando. Quanto tempo seria um sono à noite toda de um bebê de 3 meses? Shirley, algo como 4 a 6 horas também, tá? Com 3 meses, assim, gente, até por volta dos 5 meses, vamos falar assim, o sono deles é de 4 a 6 horas. O que influencia eles fazerem esse sono direto? Geralmente é a alimentação. Como esse bebê se alimenta durante o dia, é como ele vai refletir na noite. Por quê? Porque é o quanto de tempo esse bebê fica sem necessitar de demanda nutricional, tá? E aí outra coisa que influencia também é a forma como eles adormecem. O bebê que tem dependência para dormir, que às vezes dorme num colo, que dorme num peito, que tem dependência, eles acabam acordando mais porque eles estão pedindo a dependência, tá? Então o bebê que dorme no colo, às vezes você vai lá só dar um colo e ele já volta a dormir. Ou se é o bebê que dorme no peito, acaba que tem que colocar no peito para o bebê voltar a dormir. Então tem que entender se é fome ou se é também essa dependência, a forma como o seu bebê está adormecendo, tá? Então assim, também seria algo como 4 a 6 horas, Shirley, mas assim, olha, o bebê de 3 meses, a Juliana estava aqui, ó, ela entrou no começo, eu não sei se ela ainda está aí, mas a gente fez o atendimento com a Manuzinha dela, tinha 2 meses. E a Manuzinha estava mamando 2 vezes só durante a noite com 2 meses, porque o dia estava bem reguladinho, tá? Então, às vezes o bebê tá mamando 3, 4, 5 vezes à noite, pode não ser só fome também, pode ser dependência, porque tá indo pro peito ou porque tá adormecendo no colo, tá? A Simone Tascagargin, desculpa se eu falei errado. Bebê de 4 meses que está chorando muito sempre antes de dormir, sonecas e sono noturno. Simone, vê se você não tá passando do ponto, tá? Porque às vezes se você estiver passando do ponto, seu bebê tá indo dormir toda vez muito estressado, muito irritado. E aí eles choram, tendem a chorar, às vezes dificuldade de relaxar para dormir, nessa dificuldade de relaxar para dormir acaba perdendo a soneca. Eu falo assim que isso vai virando uma bola de neve, né, gente? O bebê nem come direito, nem dorme direito e aí vai ficando tudo muito difícil. Então, vê se você não está errando no ponto. O bebê de 4 meses, eles podem suportar ficar acordado algo como 2 horas. Então, assim, vê se é esse mesmo tempo do seu bebê e se estiver passando de mais de 2 horas, a tendência é eles ficarem acordados. Aí, assim, ó, só para vocês entenderem, o que isso quer dizer? Que um bebê de 4 meses não pode passar 4 horas direto acordado de jeito nenhum. Se o seu bebê estiver passando, ele vai ficar extremamente irritado. E aí você vai ter realmente dificuldade de dormir. Eu falo muito assim, compara com a gente, né? O dia que a gente tem um dia muito estressante, um dia muito agitado, a gente deita para dormir, e em vez da gente relaxar, a gente acaba ficando com a cabeça ligada, o olho não fecha, a gente tem muita dificuldade de relaxar.
E a mesma coisa acontece com eles. Então, assim, não podem passar. E falando de um recém-nascidozinho que eu falei ali para vocês no começo, que eles suportam ficar talvez 1 hora acordado. O bebê que fica 1 hora e meia, 2 horas, ele tá ficando o dobro do tempo acordado. Imagina se, ó, você tem que dormir uma noite. Se eu tirar uma noite sua e falar para você, ó, agora você vai ficar lá 48 horas acordada direto, como é que você vai ficar? Provavelmente vai chegar num certo período aí que você já vai começar a ficar extremamente nervosa, extremamente irritada. É assim que eles ficam. Mas como é que eles vão falar pra gente, né? Mamãe, tô cansada, mamãe, tô irritada, mamãe, tô nervosa. Eles não conseguem falar, eles vão chorar, vão se irritar, vão ter dificuldade de relaxar e tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de permanecer no sono, porque se o início do sono é muito conturbado, eles tendem a ter um sono muito agitado. Aí é aquele choro que a criança às vezes tá, aquele sono que a criança tá chorando de olho fechado, às vezes ela não tá acordada, porque tudo isso que acontece no início do sono, eles tendem a levar para o período do sono, gente. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado e ajudar eles a relaxarem para dormir, a estar relaxadinho, que seja um momento tranquilo também para iniciar o soninho, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais. Ai, a Lu, Lusa, né? Dou mamar e espero quanto tempo para colocar no berço para dormir. Lusa, eu não sei, qual que é a idade do seu bebê, Lusa? Você fala para mim, porque aí eu posso te dar uma orientação mais direta. Até para a gente poder entender mais ou menos o tempo que o seu bebê suporta ficar acordado. Então, assim, olha, ter esse cuidado de você não deixar passar demais do ponto, gente, é fundamental, fundamental mesmo, tá? Para que eles consigam começar um soninho tranquilo. Então, assim, ó, pro recém-nascido, a gente precisa cuidar muito dessa questão, tá? Vou dar uma repassada aqui para vocês lembrarem. Ajudar eles a diferenciarem o dia da noite, tá? Então, assim, não deixar eles cansados demais ou deixar durante o dia num lugar muito breu, muito escuro. A amiga volta logo, tô sentindo falta, minha amiga de café e de bolo, gente, até emagreci, ó. Tô precisando que volta, viu? Deixa eu voltar aqui. Diferenciar o dia da noite é uma questão ambiental. Precisa, justamente para eles não fazerem esse sono muito longo e acabar trocando o dia pela noite, tá? Evitar essas sonecas longas. Então, se for o caso, você vai ajudar. Eu vou acordar meu bebê. Se ele estiver fazendo sono longo demais de dia e atrapalhando a noite, precisa sim. Ativar o reflexo da calma. Eles precisam se sentir segura onde eles vão permanecer dormindo, gente. Então, assim, olha, pensa que eles estavam dentro do útero. O útero, ele é todo fechadinho, todo acolhidinho. Eles não tinham todo espaço, esse espação que tem aqui. Por isso que às vezes eles assustam, por isso que tem aquela questão do reflexo de Moro, porque aquele braço vai e ele não sabe que volta, lá dentro do útero não ia. Então, assim, eles precisam se sentir acolhidos para quando você colocar ele no berço, colocar no bebê conforto, colocar no carrinho, eles terem a sensação de segurança. Eu estou segura aqui, não tem problema, eu vou ficar aqui, eu vou ficar bem. Então, ter esse aconchego, eles precisam disso, tá? Principalmente se seu bebê estiver ali, né, com muito sustinho, ajuda eles a conter para que eles tenham esse reflexo da calma. E fazer o possível para o quanto antes vocês ajudarem eles a adormecerem sozinhos. Porque, olha, de novo, eu falei ali atrás, né? Eles são uma folhinha em branco, é a gente que vai ensinar. Terminou de mamar, você viu que ele já não tá mais comendo, tira do peito, põe onde eles vão permanecer no sono. E aí acordou, passou o tempinho, ajuda. Se não é hora de comer, ainda não deu a hora da refeição, da próxima refeição, ajuda eles, incentiva eles a ficarem ali, a terminarem o soninho deles, mas direto onde eles vão permanecer. Quanto menor, quanto antes, melhor, gente. Quanto antes, melhor. Às vezes a mãe de recém-nascido fala, ai, mas serve pra mim? Serve. Serve porque os bebês pequenininhos, ou se pergunta se o atendimento serve, né? Se a consultoria serve. Serve porque o quanto antes, eu falo que às vezes eles são até mais fáceis. Porque o quanto maior eles vão tendo mais protestos. Então, assim, a gente ajudando esse recém-nascido, poxa, não é hora de estar no peito, coloca lá, deixa ele dormir lá, acordou, você vai ter que pegar no colo, porque você vai ter que trocar, você vai ter que dar mamar, você vai ter que pegar no colo, você não tem opção. Ah, não vou dar colo pro meu filho? Claro que vai. Mas você tá ajudando e você tá incentivando seu filho a passar o período do sono lá, tá bom?
Deixa eu ver aqui, gente. Ah, agora entrou um monte aqui. A Simone ali, ó, o que você sugere para ritual noturno? Eu sugiro assim, Simone, janta, banho e sono. Janta, tô falando de janta? Tô falando de janta sim, porque a mamada é a janta. Por que janta, banho e sono? Porque a gente afasta a mamada de sono. Geralmente é banho, mamar, vai dormir. A criança acaba adormecendo no peito, não tem uma refeição completa. Ela não tendo essa refeição completa, acaba que ela pede mamar daqui a pouquinho, tá? Então, assim, olha, precisa ajudar o seu bebê a fazer refeição completa para ajudar que esse soninho da noite seja melhor, tá bom? Ah, Luz, estou grávida, estou estudando tudo sobre RN. Parabéns, Luza, parabéns. Falei, a doutora Ju, pediatra, falou ali no comecinho. No comecinho, Lu, eles vão ficar meia hora, 40 minutos acordado. Então, assim que eles acordar, que o seu bebê acordar, você já, se você não precisar trocar, já tenta ofertar, deixa ele entender que ele acordou, né? Vai dar uns minutinhos, oi filho, dá um beijinho, acorda, estimula, e já coloca no peito para comer. E aí você cuidar para que essa refeiçãozinha durante o dia seja de 3 em 3 horas e por aí vai, viu? Parabéns, porque você está procurando informação quanto antes. Deixa eu ver aqui. Meu bebê de 1 ano e 5 meses, a Ana Carolina. Deixa eu ver. A Priscila. Boa noite, Flávia. Aqui, graças às suas dicas, tirei da cama e já dorme no berço, porém ainda continua mamando. Agora mama menos à noite, porém como faço para fazer o desmame? Pois não é fome que faz o bico. Ana Carolina, como eu faço para ele dormir sozinho? Deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Não aguento mais, o peito fica cheio e machucado. Ó, gente, nosso tempo tá acabando, socorro. Eu tenho live já gravada lá no meu canal do YouTube sobre desmame. E eu tenho live já gravada também, especialmente sobre adormecer sozinho, tá? Eu quero pedir para vocês, assim, assuntos. Eu tenho já uma lista de temas que vocês me pediram. Eu quero continuar atendendo os temas de vocês. Depois eu vou até colocar a relação para vocês e coloco às vezes para vocês votarem o que vocês querem falar. Não me importo de repetir tema, tá? Se for da vontade de vocês. Tem o e-book que tá lá na minha bios da Instagram, disponível, gratuito. Eu coloquei informações práticas lá para que vocês realmente consigam colocar em prática, nada muito delongado. E até assim, gente, essas lives eu falo assim que ajuda a complementar, até porque como a gente tem esse bate-bola aqui, facilita bastante, né, pra gente e pra vocês, porque aí eu posso ser mais até assertiva na hora de responder para vocês. Então, assim, a ideia das lives também é isso, poder trazer essas informações, tá? Então, baixa o e-book lá, e se tiver dúvida, traz para as lives. Fiquem à vontade para dar sugestão de temas. E mais uma vez, eu quero, assim, de todo o meu coração, agradecer o carinho de vocês. Eu acabei comentando na minha página lá sobre a perda do bebê que eu tive. E, gente, eu recebi muito, muito, muito carinho. E eu fiquei, assim, encantada. Então, eu quero novamente agradecer de todo o coração. E assim, dizer para vocês que eu tô aqui disponível, o que eu puder trazer de informação, o que eu puder trazer de assunto para vocês, eu quero trazer sempre. Então, até fiquem à vontade para se for de sono ou o que for, para que a gente possa se ajudar. Eu falo assim, mãe ajudando mãe, a gente se ajudando, as coisas vão fluindo e vão facilitando bastante, tá? Eu vou salvar a live, vou deixar salva aqui no Instagram e vou salvar também para colocar lá no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigada. Se Deus quiser, semana que vem eu faço novamente outra live, tá bom? E aí a gente vai se falando por aqui. Ó, um beijo grande para todas vocês. Até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.